Bom dia, meu nome é Daniele Nascimento, sou professora de redação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resumo. Gente, vamos lá, vamos falar sobre resumo. Resumo é um gênero textual que é muito solicitado nas escolas, nas universidades, nas instâncias públicas e privadas, nas conversas diárias. Quem nunca pediu para que o colega fizesse um resumo? O colega está lá falando, conversando, enrolando, aí você diz, olha, resume aí, por favor. O resumo, ele está no nosso cotidiano, mas nem sempre a gente sabe exatamente o que é um resumo, para que serve e como fazer. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. O resumo é o que nós chamamos de paráfrase reprodutiva, tá? Ao contrário da paráfrase criativa, tá certo? Ele é menor, ele é mais condensado. Enquanto a paráfrase criativa, ela vai aumentar o texto, ela vai recriar, ela vai colocar informações a mais, tá certo? A paráfrase reprodutiva, que é o resumo, ele vai diminuir, ele vai condensar. A gente costuma dizer academicamente que o resumo, ele é 20% do texto original. Então, se você vai, por um exemplo, resumir um livro de 100 páginas, o seu resumo ele tem que ter 20 páginas ou menos, tá certo? Nós sabemos que nas escolas, normalmente, um livro de 200 páginas, ele é resumido em 2, em 3, mas o limite seria até 20, tá? O resumo, na qualidade de paráfrase reprodutiva, ele não pode ultrapassar o número de páginas do texto original, nem mesmo chegar até a metade. Como eu disse, normalmente o resumo tem até 20% do volume do texto resumido, do texto que foi resumido. Olha só, o resumo ele vai ter um título, tá certo? E como eu já disse em outros vídeos, gente, título não é uma cópia. Então, o título do seu resumo, tá certo? Ele não vai ser o mesmo título do texto resenhado, tá? Outra coisa, referência bibliográfica da obra. No seu resumo, você vai resumir um livro, certo? Você vai resumir Dom Casmurro. Então, você vai começar dizendo que a obra Dom Casmurro foi publicada em tal ano, foi escrita em tal autor, por tal autor, no caso Machado de Assis, é composto por tantos capítulos. Antes de começar a falar sobre os fatos daquela obra, você vai dar a chamada ficha técnica, trazer dados da obra e do autor. Inclusive, é muito interessante que, se for no caso de um livro, você traga até mesmo a edição que você está resumindo. Porque nós sabemos que alguns livros passam por revisão. Então, o seu leitor, ele tem que saber qual é a edição que você usou para resumir. É uma edição mais antiga? É uma edição mais nova? É uma edição mais completa? É uma edição menos completa? Tá? Ó, referência bibliográfica da obra, dados bibliográficos do autor da obra resenhada e, ó, o que deve mais conter nesse seu texto de resumo? A síntese do conteúdo. Como fazer a síntese desse conteúdo? A gente já vai discutir nos próximos slides, mas é importante que vocês saibam. A síntese do conteúdo, ela pode ser feita parágrafo a parágrafo, ela pode ser feita capítulo a capítulo, ou pode ser feita de uma maneira geral. Existem resumos que são feitos de uma maneira, essa síntese, né? Existem resumos que são feitos de uma maneira bem completa. Como assim? Você lê um livro de 200 capítulos. Você vai fazer um resumo para cada capítulo. Daniele, o resumo ele pode ser subdividido? Pode. Ele pode ser subdividido, ele pode ter essas subdivisões. Se você quer fazer o resumo de um livro e dividir capítulo a capítulo, você pode. Se você quiser fazer o resumo da obra de uma maneira geral, você também pode. Lembrando que esse resumo subdividido, ele acaba sendo mais completo. Muitas vezes você já realmente pega todas as informações do livro de uma maneira que você nem precisa ler o livro, tá? Não estou falando de livros literários, estou falando de livros acadêmicos. Muitas vezes você, estudante universitário, não achou o livro, mas achou o resumo do livro. E o resumo do livro é tão completo que é feito capítulo a capítulo. Então você sabe exatamente o que cada capítulo diz. E se for o caso, você vai ler só aquele capítulo que lhe interessa, tá? Mas o mais importante é que o resumo não traz avaliação crítica. Diferentemente da resenha que a gente falou em outro vídeo, a resenha tem sim avaliação crítica. O resumo não tem. Então, a diferença básica entre resumo e resenha é essa. A resenha é um resumo que traz um juízo de valor e o resumo é apenas a síntese de informações
sem juízo de valor, tá? E aí, ó, ao contrário da resenha, o resumo é apenas a síntese de informações sem que haja atribuição de juízo de valor. Se você pegou as informações, condensou as informações mais importantes de um texto, de um filme, de um livro, de um acontecimento e não deu juízo de valor, você fez um resumo. Se você deu o juízo de valor, você fez uma resenha, tá? Olha só, pode-se fazer resumos de artigos científicos, textos em geral, trabalhos de conclusão de curso, relatórios, tá? Pode-se fazer resumo de basicamente tudo. Como eu disse no início da aula, você pode até fazer resumo de uma situação da sua vida, de algo que aconteceu, tá certo? Mas além de resumos de textos em geral, você pode fazer resumos de livros, você pode fazer resumos de filmes, você pode fazer resumos de shows e de espetáculos, mas sempre lembrando que o bom resumo é aquele em que você vai trazer as informações principais, tá? As informações primárias. Daniele, posso trazer informações secundárias? Pode. Mas se você trouxer essas informações secundárias, você vai fazer um resumo mais extenso. E lembre-se, o seu resumo não pode ultrapassar 20% da obra resumida, tá? Aqui, ó, a gente tem algumas dicas para quem quer fazer um resumo. Ó, fazer uma leitura inicial do texto, sublinhar as palavras mais importantes. Vamos dizer que seu texto é longo, seu texto tem 20 parágrafos. Tente separar a ideia central de cada parágrafo. Você vai lá, lê cada parágrafo e tenta ver qual é a ideia de cada parágrafo. E a partir dessas ideias de cada parágrafo, você vai conseguir fazer o seu resumo. Ó, selecionar fatos e ideias mais importantes do texto. Mas, Daniele, se for um filme? Você vai separar as ideias mais importantes do filme. Como assim? Você vai falar mais do arco central do protagonista, em vez de falar mais do arco dos personagens secundários, por exemplo, tá? Suprimir ideias ou fatos secundários é uma opção, mas você não pode esquecer dos fatos primários, das informações primárias, tá? Você tem que falar primeiro das informações primárias e depois das secundárias. Você está fazendo um resumo de toda a série Harry Potter. Você quer fazer um resumo de 2 páginas, por exemplo. É uma série muito grande para fazer um resumo de 2 páginas, mas vamos dizer que pediram para que você fizesse um resumo de 2 páginas de toda a série Harry Potter. Então, de quem que você vai ter que falar? Primeiramente, do protagonista. Ah, mas se por acaso me pedirem um resumo de 100 páginas da série inteira, fazer um resumo de 100. Então, num resumo de 100 páginas da série inteira de livros, você vai poder falar do protagonista, mas também dos personagens secundários. Mas lembrem-se, no resumo você deve priorizar as informações primárias, tá? Usar linguagem clara e concisa. A linguagem é muito importante. Eu já tinha falado no vídeo sobre resenha que, a depender do contexto, você pode utilizar uma linguagem mais despreocupada. Por exemplo, se você está fazendo uma resenha acadêmica ou escolar, você precisa de uma linguagem mais culta e mais formal. Mas se você estivesse fazendo uma resenha sobre um filme ou um espetáculo num site de entretenimento, você até poderia utilizar uma linguagem mais informal, tá? No caso do resumo, como se comporta essa questão da linguagem? Bom, você precisa ser direto, você precisa ser objetivo e conciso. O seu leitor precisa entender você. Então, é um texto sem floreios, é um texto que não precisa utilizar palavras difíceis nem termos técnicos. O resumo só vai utilizar termos técnicos se você estiver fazendo um resumo de um texto técnico, tá? Esse resumo, ele precisa mostrar as principais informações para o seu leitor. O seu leitor precisa ler o resumo, por exemplo, se for um resumo de um livro, e saber exatamente sobre o que tal livro fala, tá? Então, linguagem simples, linguagem objetiva e clara, para que o leitor entenda. Não usar frases do autor original. Esse é um grande erro das pessoas. Num resumo, você não vai copiar trechos e fazer um Frankenstein e fazer o seu texto. O resumo é uma síntese das informações principais com as suas palavras e não com as palavras do autor. Não se coloca citação em resumo, tá? Mas, Daniela, onde eu vou colocar uma citação? Eu posso colocar uma citação na resenha? Se for uma citação de um livro de ficção,
você até pode citar. Se for uma citação de um filme, você até pode citar, mas o que você não pode fazer é um resumo, por exemplo, de frases do autor como se fossem suas. Se você precisar fazer uma citação e achar que essa citação é indispensável no seu resumo, você vai fazer uma citação curta, usando aspas e referenciando. Mas lembre-se, o resumo tem que ser com as suas palavras, então não é adequado que você faça uma citação no seu resumo. Não exprimir opiniões pessoais, apenas opiniões do autor do texto resumido. Não são as suas opiniões que vão estar no resumo. Se você está fazendo um resumo de um livro e o autor desse livro tem determinada opinião, você vai colocar a opinião dele e não a sua. E também você não vai emitir juízo de valor. Você não vai falar se concorda ou se discorda do autor. Você vai apenas reproduzir aquilo que o autor disse. Olha só, gente. Nas últimas aulas, nos últimos vídeos, nós falamos sobre gêneros textuais. Falamos sobre carta, falamos sobre memorando, falamos sobre ofício, falamos sobre resumo e falamos sobre resenha. E se vocês quiserem aprender e conhecer mais gêneros textuais, gêneros esses que não estão apenas na prova do Enem, mas estão em provas de concurso e também estão em provas de outros vestibulares, você se inscreve no canal e continua assistindo às aulas de redação.